levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Podeis aceitar. Aleluia. Nós podemos ver claramente a fé sendo testada nesse texto. Nós podemos perceber que a fé desses discípulos foi testada. E eu quero fazer menção disso hoje, porque nós somos testados. Hoje nós já podemos ver vários testemunhos acerca de oração, acerca de fé. Mas a fé desses discípulos que andaram com Jesus, que estiveram com Jesus e que viram aqui muitas das suas pregações, acerca de parábolas, acerca de várias coisas, eles estavam com ele em todo tempo, em todo momento. E nós vemos algo aqui muito impressionante e temos que trazer para a nossa vida hoje. Como está a nossa fé? Está como a fé desses homens que, estando com Jesus no barco, na polpa do barco, eles estavam desesperados. O barco representa a nossa vida.
palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo, eu venci o mundo. O que mais você ainda quer? Jesus te prometeu salvação. Jesus cumpriu porque Ele deu seu único filho para morrer por nós. Porque tudo que Ele promete, Ele cumpre. Aí mais uma vez eu me pergunto: mas por quê? Porque Jesus, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Todas as coisas do Senhor têm um propósito. Está difícil? Deus quer ver como é que você vai sair dessa provação. Vamos hoje entender que o Senhor nos mostra, através do testemunho da irmã Érica e do Felipe, que embora as coisas ficaram difíceis, eles não desistiram de orar, de buscar o Senhor. Muitas vezes as coisas estão difíceis para nós. É uma tempestade que está balançando o nosso barco. Mas você está vendo que o Senhor Jesus está dentro dele. Por que você fica duvidando? O Senhor está dentro do meu e do seu barco. Não duvide disso em nenhum momento. Nenhum momento. Não duvide. E como eu já disse, tudo tem um propósito. E no versículo a seguir nós vemos que ele despediu a multidão e levou assim que estavam no barco. E outros barcos estavam perto. O que eu posso entender isso? O Senhor despediu a multidão, depois de muito pregar, depois de muito falar, depois de falar por parábolas, ele despede a multidão. E ele chama os seus discípulos: vamos passar para o outro lado. Nós temos que chegar do outro lado. Foi descansar, porque ele também era homem. Ele precisava de descanso. E aí, nós vemos que não só tinha barco deles, tinha outros barcos. Agora eu quero trazer isso para a nossa vida. Muitas vezes a tribulação chegou. Está difícil. Eu não estou conseguindo. Eu não sei mais o que fazer. Mesmo que o Senhor estando dentro do meu barco, estou duvidando. Eu estou caindo. Eu já não sei mais o que fazer. Aí quando eu olho para um lado e para o outro, pensando que tem alguém, já foi. Todo mundo saiu de terra. Vocês acham que aqueles barquinhos, vendo aquela tempestade chegar, como muitos daqueles homens eram pescadores, vocês acham que eles ficaram? Eu posso conjecturar e pensar, imaginar, que como é na nossa vida, foi aqui também. Porque quando as